de batas brancas, saias curtas e bem ancas. Das palancas de maio até o Zinga, fala bem. Está a MCK, estimado ouvinte, estamos com 16 horas 10 minutos, é claro. Daqui a pouco vamos ter o MCK, o MC4 na cadeira elétrica. Não tarda, nós vamos, de certa forma, também priorizar os ouvintes para que deixem aqui as vossas mensagens, suas mensagens, através do 935-059404, também através da página Rádio Despertar Angola. Sim, Rádio Despertar Angola. É apenas o que temos como passe para poder acessar a nossa conta no Facebook. Ou se preferir, também podem mandar mensagens através da nossa publicação na página Agostinho Caiola Dongoxi. O que é que você quer saber do MCK? O que é que você quer perguntar ao MCK? O MC4 daqui a pouco estará conosco. A miséria continua assim, senhor MCK, sempre a seu jeito. Um homem a pontapear, uma zungueira grave. Era um polícia fiscal com a sua atitude água. Como enquanto uns choram, há sempre quem sorri. Uma cota afogava a tristeza com uma cuca BGI. A Kingla sorri porque encheu a sacola de Chiquila rendeu. Manda vir outra bitola. Uma dama muito boa veio me pedir ajuda. Estrilho Buda, não parei. Dei ataque, não ouvi. Continuei, quem evita não é burro. Ainda te espetam uma faca do pescoço. São 12h30, está na hora do almoço. Yeah. São 12h30, está na hora do almoço. Eu vou sorrir pra não chorar. É mais um dia da minha vida. Vou cantar pra não pensar as malandas desta vida. Eu vou sorrir pra não chorar. É mais um dia da minha vida. Vou cantar pra não pensar as malambas dessa vida. 14 pontos, tenho que dar cruzado. Hoje tenho umas entregas no São Paulo. Vai ser no look, charme na imagem. Sou promotor de vendas e ganho a percentagem. Tenho que ter um chacho forte para comprar o gerente. Meu sal é publicidade e angariar clientes. Na paz, na humildade, está tudo a correr bem. Tenho que dar no duro, vou ter com mais alguém. Já consegui 4 vendas. Agora vou correr atrás das encomendas. Assinei um contrato se bem com o dono do armazém. Acabei o dia em grande, com 8 notas, todas cabeça grande. Toda calma é necessária por causa dos ladrões. Nem todos são passageiros, cuidado com os empurrões. Cheguei em casa fatigado, vou direito pra cama. Tô arrebentado, hoje não quero ver a dama. Hoje não galo a dama. Direito pra cama. Hoje o sol nasceu mais cedo, começou o dia. O galo cantou às 4, motivos para a poesia. Agradeço a Deus por mais um dia de vida. 6 horas da manhã, tô pronto para a batida. Bidão nas costas, não... Estimado 20, estamos com 16 horas 15 minutos na sua rádio. Tal como prometemos, o prometido é de vida, claro. Vamos ter aqui na cadeira elétrica o MCK. Já é possível termos a cadeira elétrica, Capé? Já é possível? Pois bem, agora sim, já não vamos mais queimar tempo, não é? Passamos a saudar o MCK. MCK, muito boa tarde, seja bem-vindo à nossa rádio.
Boa tarde, Agostinho. Boa tarde, estimados ouvintes da 91.0. Tu sabes que é sempre um enorme prazer estar aqui, né? Sim, senhor, sim, Sou senhor. de casa, estou aqui na Comercial Despertar há 14 anos. Ok. E sempre que sou notificado para cá estar, é um enorme prazer. Desde já pedir desculpa aos ouvintes. Ok. Porque a semana passada, razões de força maior não tornaram possível. Estamos a gravar, na verdade, o novo álbum Sementes. Sim, senhor. E passamos o final de semana passado todo a filmar nos lados do Cabo Ledo. Então peço Ok. desculpa. Espero que os ouvintes aqui, tanto os do Acapela, como tarde de domingo, compreendam Quanto esse filho da casa. sim, senhor. Não, é verdade, o Capa esteve a trabalhar e acredito que o trabalho que esteve a exercer a semana passada é mesmo para o nosso consumo, não é? Exatamente. Por esta razão é que entendemos. O Capa ligou para mim, tanto mais é que confirmou, aliás, se desculpou perante os ouvintes. Isto para nós é o mais importante, mostrou humildade e o respeito aos nossos ouvintes que estiveram a aguardar pelo MCK a semana passada, mas o MCK está hoje connosco, não é? O tempo passa muito rápido, parece que falámos há algumas horas que o Capa não vem à rádio e agora o Capa está na rádio. Sim, senhor, estou na rádio e vai ser muito prazeroso Sim, senhor. sentar-me nessa cadeira elétrica Ok, é o mais importante. e sair daqui vivo. Esperamos, né? Isso vai depender de si. Os nossos ouvintes, olha, podem mandar mensagens também através de 935-05-9404. Perguntem o que quiserem, o MCK está aqui para responder. Portanto, o MCK está entre chapas quentes. É verdade. Sim, senhora. Mas sendo o MCK, digamos, um músico de intervenção social, um músico que sabe perfeitamente o que é lidar com as quenturas e queimaduras, vai responder de certeza ou com certeza as perguntas dos nossos ouvintes. Primeiramente vamos ao bilhete do MCK. O MCK é natural de onde e o nome completo é filho de quem? Catros Nhanga Luamba, nascido em Luanda aos 16 de março de 1981. Filho de Antônio Sabi, Domingas Antônio. O meu pai é natural do Kwanza Norte. A minha mãe é do interior de Malange, né? da aldeia de Cateco, Ok. Cangola, mais concretamente no município de Calandula. Eu nasci cá em Luanda, no município da Zingombota. Acho que até agora é agora é um distrito urbano, né? Sim, Foi agora é absorvido distrito. por Luanda. Ok. Nasci na Ingombota e com 4 anos de idade fui ao Xabá. No Xabá fiz-me homem, vivi no Xabá até perto dos meus 20, 21 anos de idade. Daí então segui meu rumo fora do Xabá, né? Mas carrego o Xabá, Ok. obviamente, como o meu berço de criação e a esteira de fundamentação como pessoa humana. Ok. Para quem não sabe, o MCK sonhou viver no Talatona. Não sei se é lá onde está agora. Não, é? ainda não. Falou, teve passagem aqui pelo Xabá e por tantos outros sítios, mas já está a viver no Talatona, já tem casa própria. É MCK? Ainda não, casa própria tenho, mas em Talatona ainda não. E quando eu fiz a música, eu queria morar em Talatona, na verdade, uma homenagem ao Gabriel Pensador, que faz a música, queria viver na favela. Ok. Repara, por exemplo, que o Gabriel Pensador é um artista do Rio de Janeiro, classe média alta, ok? Então, para um classe média alta como o Gabriel Pensador, o sonho dele, uma das melhores músicas do primeiro álbum do Gabriel Pensador, o sonho dele era viver na favela, né? Ele Ok. coloca-se na condição de um pobre, sem casa, que a favela seria um luxo, ok? Ok. Eu fiz precisamente o inverso, para homenageá-lo, porque para mim ele é um dos grandes professores do rap de expressão portuguesa. E disse que o meu sonho era viver em Talatona, né? Talatona no sentido de fazer uma crítica social à falta de dignidade habitacional de quase todos os munícipes de Luanda e do país, do modo geral, né? Repara, por exemplo, que boa parte, mais de 70% da população em Luanda não tem água potável, por exemplo, não tem energia elétrica. Existem muitas zonas, muito próximo do casco urbano, muito próximo do centro da cidade, que não há representação do Estado. Por exemplo, para teres uma ideia, da Via Expressa, mais ou menos, até tipo os bairros mundiais, Zona Verde 1, 2, 3, 4, Ok. quer dizer, são bairros onde vivem tipo O Danjaré também. Danjaré, etc. São zonas onde vivem mais de 1 milhão de pessoas e não tens representação do Estado local, tipo, não tens tipo Não, hoje o Estado não está nos municípios. não, digo assim, não tens tipo bombeiros, não tens polícia, não tens centro de saúde, não tens infantário, não tens hospitais, quer dizer, o Estado não se faz presente nesses sítios, então Ok. as populações vivem atiradas ao abandono. Pós.
Estamos a conversar com o MCK e já sabem que vocês não vão vir outra coisa, senão a verticalidade, digamos, a forma, a forma contraditória, não é, do que se diz estar bem, e sabemos que aqui em Angola temos muitos problemas. MCK tem uma das suas músicas e que também já mereceu resposta do Pai Banana, não é? Cantou o Pai Banana, o país do Pai Banana. Por que o país do Pai Banana? Ironicamente, o Pai Banana está aqui connosco. Hoje está aqui connosco, é o nosso colega. Bem, eu acho que a fundamentação apresentada pelo Pai Banana atualmente perde contexto, né? Porque ele fez uma crítica pelo facto de ter usado extratos da voz dele e dando uma conotação crítica. Hoje o Pai Banana é pura e simplesmente um artista crítico, né? Transformou completamente aquilo que é a sua carreira. Então parece-me que as críticas do Pai Banana daquela fase perdem a atualidade. Perdem a atualidade. Completamente. E continuamos a viver no país do Pai Banana. Sim, mas ainda assim eu insisto, no passado, não é? Tinha contactado o Pai Banana quando lançou a música. Sim, temos fotografia, tem tudo documentado no estúdio e tudo. Fizemos fotografia e contactamos. E mesmo que não tivesse feito, eventualmente, juridicamente tem o que os direitos de autor fazem respeito, né? Tu tens de fazer menção quando usas extrato de música alheia, né? E o rap é assim um estilo nómada, que depende muito de sample, de extratos extraídos de outras músicas. O importante é documentar e fazer fé que aquele pedaçozinho tem um autor, e o autor é conhecido. Quem ouviu o álbum, proibido ouvir isso, tem essa referência que aquela memorável frase do Pai Banana, desde já mandar um shout-out, pertence a ele mesmo. Ok. MCK, quantos álbuns já no mercado? Eu estou no meu 4º álbum preparado, estamos a caminho do 5º. Se tudo correr bem, daqui a 3 meses o álbum estará aí disponível. Estamos a trabalhar de forma acelerada, porque gostaríamos muito torná-lo público antes do final do ano 2023. Estamos a caminho do 5º álbum, se chamar-se-á Sementes. Muito bem. Agora sim, já é possível pegarmos algumas perguntas dos nossos ouvintes através do Facebook, Agostinho Caiola, e claro que também os nossos ouvintes estão a escrever na página da rádio que estamos a emitir agora. Se ligar o teu Facebook, ou melhor, neste exato momento, se colocar a passo do teu Facebook, falo assim mesmo, tu para tu, com o estimado ouvinte, se tu ligares o Facebook e acessar Rádio Despertar Angola, é claro que nos vai ver, não é? Nós estamos a emitir através desta plataforma Facebook, então não podes perder a oportunidade de ouvir o MCK e também fazer perguntas aqui ao nosso grande cantor da intervenção social, Avelino Canando. Paulo, espero que não falhe mais. O MCK escreveu no Facebook às 6 horas, portanto penso que já está fora de contexto. Resolvido, está resolvida a situação. Fora de hipótese. Ok. Inocente Salomão no Facebook diz: boa tarde, MCK e Agostinho Caiola. Pergunta ao MCK Caiola como é que está o hip hop em Angola e para quando o próximo disco? Bem, o próximo disco está respondido, vai sair em 2023. Relativamente ao estado... No final deste ano? Quer dizer, não sei se é no final, mas eu quero fazer até o ano terminar. Vamos ver se conseguimos fazer até o ano terminar. Relativamente ao estado do hip hop, se ele segue-nos aqui na 91.0, sabe que todos os sábados das 15 às 17 nós temos um espaço de rap alternativo, que é o Acapella Show. E no Acapella Show que a gente procura fazer, independentemente das coisas que mais tocam, é tocar aquele rap de enorme conteúdo, né? Artistas que muitas das vezes não são muito populares, não são muito conhecidos, todavia têm uma caneta muito forte, têm mensagens alternativas a apresentar. Então o estado do hip hop para nós é saudável, né? Nesse contexto. Temos todos os finais de semana apresentamos artistas novos ou antigos que estão muito engajados a fazerem obras que, no meu ponto de vista, dignificam a caneta e a escrita do rap nacional. Muito bem, olha, o Francisco Chiquilson, conhece o Francisco Chiquilson, portanto, o presidente da NATA, Francisco Paciente, conhece? De nome sim. Ok, ele faz esta pergunta: sendo um ícone do hip hop, de intervenção social, por que tanto silêncio MCK diante da situação política, económica e social do país?
Bem, eu não sei o que é que ele se refere a silêncio. Eu estou na Rádio Comercial Despertar há 14 anos, precisamente. Todos os sábados estou aqui, alternando com o René Bombás, às vezes que não é possível. Então não me lembro um ano sequer, um ano que eu fiquei um mês sem vir à rádio, por exemplo. E o nosso programa é um programa de cariz crítico. Ok. Antes disso estive a fazer um programa crítico, que também contribuiu vivamente para o encerramento da ZAP, que foi o Zoom da semana, que eram só abordagens crítica. E repara, por exemplo, que a ZAP voltou agora e não tens nenhum programa de informação na ZAP, na grelha de programação da ZAP. Enfim, a minha página do Facebook é o epicentro, é o melhor barômetro para verificar quais são as minhas intervenções e quais são as minhas opiniões. Agora, o que se passa é com os álbuns, eu lanço de 5 em 5 anos, né? Então, as pessoas não vão diariamente ver álbuns do MCK, não é a minha dinâmica. Todavia, convido o presidente da Nata, já que é presidente da Nata, e a Nata dá-nos muito boleia, nós artistas, e fundamentalmente os artistas mais críticos, a visitar as músicas que fiz nos últimos 2 anos, né? Como o Olá Reforma, Não Te Rites, o Cadáver Andante de hoje, que é o MPLA Taço Biletra, enfim, o Vidas Humanas Importam. Esses são os meus conteúdos que devem ser instrumento de avaliação das últimas coisas que fui fazendo, né? Tem aí umas 8, 7 músicas e todas elas com videoclipe. Estão no YouTube. YouTube não mente ninguém, né? Aquilo está lá permanentemente. Então ele está convidado a ir lá. É só pegar a paz E colocar os seus associados para me darem boleia nos táxis. Sim, senhor, isto é o mais importante. Não, o Francisco Paciente tem estado a oferecer boleias todos os finais de ano, né? Um abraço para o Francisco. Ok. O Noemi no Só uma Facebook curiosidade, é o novo presidente. é o né? novo presidente. Porque o passado foi destituído, né? Sim, foi destituído. O passado foi o. Deixa-me lá ver. Passou-me. Já não lembro Mas daqui também. a pouco recordo. senhor. Prontos. Mas não é daí onde queremos chegar. Sim, senhor. Noemi da Conceição no Facebook diz: boa tarde, Agostinho Caiola, a todos os ouvintes da Rádio Comercial Despertar. Gostaria de saber do MCK como resistiu, como conseguiu resistir todas as manobras do MPLA, tanto à volta do aliciamento ou dos aliciamentos, e como vem Angola de hoje e a UNITA de hoje. Ele faz essa pergunta. Duas perguntas. Bem, resistir às manobras é quando tu tens convicções, né? Sempre fui um homem de convicções, sempre sabia aquilo que estava a fazer e sempre achei que a música podia ser um instrumento de partilha da minha educação contra as pessoas, por um lado. Também sempre defendi a ideia que o rap sempre serviu em qualquer sociedade como uma ferramenta de participação cívica ativa. Okay? Uma ferramenta de luta, sobretudo. E repara, por exemplo, que a sociedade civil mais engajada da Angola, boa parte dessa juventude que deu início em sede do MEIA no passado, né, as reivindicações das greves dos professores, por exemplo, no MEIA tu tiveste personagens como Walter Ferreira, que hoje é um dos mais ativos da sociedade civil, tiveste um Fuca, que também esteve aqui, né? Tivemos grandes nomes como Rafael Aguiar, que depois endereçou para casa. Depois dessa geração do MEIA, surgiu então um movimento de consciência revolucionária que é quase tudo inspirado pelo movimento hip hop, né? Eram jovens ou com fortes ligações com hip hop ou praticantes do hip hop que deram lugar então às primeiras manifestações aqui em Angola. Estou a falar de 2011, em fase da influência da Primavera Árabe, sem sombra de dúvida. Vai reparar que do caso dos 15 mais 2, haviam mais de 3 rappers, né? Tinhas o Luato Beirão, que é rapper, tinhas o Ata, o Hitler, que são rappers, enfim. Então, só para ter mais ou menos uma ideia daquilo que é a influência do movimento hip hop. Há uma segunda parte da pergunta dele relativamente a como vejo a UNITA hoje. Repara que ontem aconteceram duas coisas, né? Quase sempre que a UNITA declara uma marcha, uma manifestação, o MPLA lá cedo e faz então a sua contra-manifestação, que é uma coisa horrível sob o ponto de vista do respeito à tolerância e respeito à democracia. E ontem mostrou-se, além dos resultados das urnas, que a UNITA é maior que o MPLA em Luanda. Além de já termos visto isso nas urnas, porque a UNITA ganhou o MPLA em Luanda, né? Também voltamos a ver isso em sede da popularidade que a UNITA. Mas fazem comparação da marcha passada do MPLA?
Não. Ontem, sábado, eu fiquei, por exemplo, eu fiz um post que eu fiquei no Sim, mas o engarrafamento. MPLA esteve primeiro no Largo das Escolas, né? Isso penso que foi a semana passada, ou ano Isso passado, não uma coisa acompanhei. parecida. Felizmente não acompanhei, mas eu refiro-me que ontem, por exemplo, eu fiquei preso na Via Expresso porque tinha uma caravana do MPLA e depois fiquei estupefacto a passar nas imediações do Santana, que vi um mar de gente sem fim. Ok. Da G-Unit, nós chamamos de G-Unit, tá a ver? Então isso... Ontem a para cidade medir do Luanda força. parou, né? Eu acho que sim, tem uma estratégia muito engajada. O facto de ter concorrido nas últimas eleições com uma plataforma mais alargada, que é a FPU, né, que reúne não só elementos do projeto para já servir a Angola, assim como do Bloco Democrático. Além disso, albergou membros da sociedade civil, né? Eu acho que é uma demonstração muito inteligente da alternância ou de vontade de agregar, então, vozes diferentes. É das propostas mais inclusivas e os resultados também ditam isso. Foram melhores que todos os anteriores, né? Ou seja, Ok. os últimos resultados eleitorais da UNITA foram melhores do que de 92, para teres uma ideia. Muito bem. Benedito Pinto Quicunha no Facebook, sendo um ícone do rapper, da intervenção social, pergunta porque nunca cantou com o Brigadeiro dos Pacotes, um dos revolucionários maiores, e ele também pergunta porque é que o MCK pede sempre participações nas mesmas pessoas, tais como Flagelo Urbano, Cool Clever, Kid MC e Luato Beirão. Nunca Pai Grande Poeta e o Brigadeiro dos Pacotes. Essa pergunta é quente e é interessante. Eu, Ok. com o Brigadeiro de 10 pacotes, não sei o que aconteceu, que nunca tivemos música. Mas nós já tivemos mais juntos na fase que eu fiz o meu primeiro disco, porque éramos até vizinhos na altura, né? Eu estava no Xabá e ele estava aí no Morro da Samba. Apesar de nunca termos gravado nada junto, já fizemos alguns concertos juntos, né? Ok. Aqui em Viana, no Cine Quilumba, se não estou em erro, e fizemos um outro concerto em Malange. No Cine Machine, quando sei, não lembro qual é o nome do Cine de Malange. Ok. Não sei se aconteceu mais alguma coisa que fizemos juntos, projeto colaborativo. Não, acho Mas que nunca música aconteceu. nunca chegaram de gravar. Música nunca chegamos a gravar, não sei, mas pá, estamos em vida, temos saúde Ok, e o ok. futuro ainda é muito aberto para ambos. Não, mas mas seria- existe seria- uma relação de respeito Ok. e cordialidade entre os dois artistas, sem dúvida. Neste exato momento, uma música com a participação, portanto, música da MCK, a participação de Brigadeiro, ou de Brigadeiro com a participação do MCK, isso espelhava. Temos os Algo dois muitos totalmente fãs diferente, que né? estão muito expectantes à espera disso, né? Ok. Mas não existe futuro nenhum é incerto. problema entre Não, problema não tem. o MCK e o Brigadeiro. Não que eu saiba. Eu acho que do lado do Brigadeiro também não. Ok. Só não estamos juntos, né? Ele está em França, eu estou cá. Mas a última referência que eu fiz aqui foi aqui em sede do Acapella, na minha rede social. Manifestei a minha solidariedade a quanto da apreensão que eu achei ilegal dos discos dele, do último lançamento. E penso que deve existir essa forma, como é que eu posso dizer, democrática, essa solidariedade entre os artistas quando há violação de direito de um outro artista, né? Conforme aconteceu com os 15, conforme aconteceu com o Hitler quando foi raptado, por exemplo, também a apreensão dos discos tanto dele como do Harvey, assim como a proibição do Red Neut, por exemplo, de vender na Praça da Independência ou quando fez o Cozinhas do Inferno. Eu acho que os artistas não devem ficar calados. Ficar calado é ser cúmplice da violação desse direito, né? De liberdade de expressão, de liberdade de comunicação, de intervenção e participação social. Muito bem. Um dos rappers da nossa geração, da nossa praça, disse numa das estrofes o seguinte: criticam com a direita, mas com a esquerda recebem salário. MCK, será que devia, portanto, este rapper se dirigiu a si? Eu acho que não. Quem dirige a mim tem que ser direto, porque o meu rap é papo reto, mano. É papo reto, né? Mano, tu tens que ser direto. Este é o Quicunha, sim senhor. É o Tens que Quicunha que ser mandou a direto. mensagem. Tipo, a única coisa que fica às meias usa-se no sapato, né? Quer dizer, nós temos que ser objetivos e diretos. Mas é normal que os artistas... O movimento hip-hop tem isso, é um movimento muito egocêntrico e esse tipo de provocações, às diss track, aos beefs e etc. Mas eu tenho um nome, chama-se MCK, e quem quiser dirigir-se para mim tem que dizer o nome. Ok. Não pode ser nas entrelinhas. Isto é o mais importante. Olha, o André Mingo, portanto, mensagem normal, no 935059404, pergunta ao MCK porque é que ele tem tanta facilidade em estar nos canais televisivos. Como sabemos, o MPLA é acérrimo em ter, portanto, um ativista na dimensão do MCK próximo.
porque é que ele está na Zap, está na televisão, na TPA, está na TV Zimbo, com muita normalidade, e os outros não conseguem? O que é que se passa, MCK? Eu nunca fui a uma cadeia televisiva por pedido meu. Das vezes que sou chamado, sou chamado a título de convite. Devem ver algum valor em mim. Até onde eu sei, não sou um tipo burro. Provavelmente dou audiência a esses meios, mas o que eu acho bonito é ter essa transversalidade. Ser um angolano independente, cabeça livre, e as coisas que falo aqui na Conversão Despertar, posso falar em qualquer meio onde me chamam. Sim, senhor. MCK, quando vais... Sou dos poucos artistas que fez o País do Pai Banana na televisão pública, por exemplo. Ok. Tive em 2021 no show da Unitel e fiz sei lá que no show da Unitel, por exemplo. Então, ter a capacidade de dizer as coisas que pensam, independentemente do meio e da circunstância, chama-se integridade. Então, muito bem. Isso é ser íntegro. Mas não há ninguém que censura as músicas. Olha, MCK, tu não podes cantar esta música em concertos, porque fere... Há tentativas em concerto, mas isso depende da forma como é que o artista vai se impor, né? O meu estilo sempre foi de imposição musical. Deves imaginar por excesso de zelo, por, como é que diria, pela censura, que é clara, as grelhas de programação, fundamentalmente da imprensa pública, são muito fechadas. Há sempre essa inclinação muito forte para censurar conteúdos, mas o artista é que tem que ter tomates suficiente, passa o termo, para se impor e dizer aquilo que pensa, né? Independente de quem me convida, tem que carregar com as consequências, né? Porque eu sou uma mente livre, não sou uma mente aprisionada. MCK é amigo do Kid MC? Tenho relações saudáveis com o Kid MC. Eu estudei com o irmão mais velho do Kid MC, o Epifânio. Eu tenho o Kid MC como um irmão mais novo. O Feliciano no Inaculo, flexível, no Facebook, diz, Caiola pergunta ao MCK, musicalmente, quem é o Kid MC para ele? Pantanal e a banda. Acho que é um artista extraordinário. O Kid MC marcou uma época do movimento hip hop underground. Para mim, me parece ser dos artistas assim do underground com mais feitos do que a popularidade diz respeito, né? É dos poucos que conseguiu fazer um concerto no pavilhão da Cidadela e lotar. É dos poucos, no meu ponto de vista, que apesar de ter um discurso de música mais alternativa, consegui ter tipo feitos a nível de números extraordinário. Eu acho que ele fez uma boa campanha, uma boa demonstração daquilo que era o underground. O Kid MC, nas várias atividades que fez, concertos e etc., sempre colocou outros nomes que se tornaram conhecidos também. Repara, por exemplo, o Fly Squad, que é dos artistas mais populares, ou das figuras públicas, o influenciador digital mais conhecido. Boa parte das pessoas conheceram o Fly Squad através dos trabalhos do Kid MC, por exemplo, tanto a Rimar como na editora que tiveram juntos durante muito tempo, que é a May Tapes, artistas como Lucácio, Drunk Master, a Raftag, que fizeram participações tanto em espetáculos e como eram colegas da mesma editora, viram os seus trabalhos muito mais divulgados, no meu ponto de vista, com maior exposição das várias participações que fizeram com o Kid MC. Eu, por exemplo, tenho memória de ter feito mais de 10 concertos com o Kid MC, eram todos em pavilhão, Malange, Bié, Benguela, aqui em Luanda. Então acho que o movimento hip hop underground não teve nenhum artista que conseguiu números assim extraordinários a nível de popularidade, a nível de eventos, como Kid MC teve. Muito bem. O David Mukanda mandou-nos esta mensagem. Agostinho Caiola aperta o MCK e ele tem de falar a verdade, apesar de ser querido por nós. Caiola pergunta ao MCK que relação é que tem com a Mara Dalva. É isso aí. Mara Dalva, sim senhor. Como sei, o MCK foi noivo da Mara Dalva, apresentadora da TPA. Não é verdade isso. Pois. E pergunta-lhe o que é que tem com a Mara Dalva. Temos uma relação de amizade e respeito, somente isso. Noivo nunca fui, não é verdade. Isso nunca foi está muito desinformado. Nunca foi. Temos uma relação de respeito e amizade. Desde já mandar um beijinho para ela. Muito bem. Boa tarde, Agostinho Caiola. Sou o Luís Razão. Pergunta ao Mano Capa se já pensou cantar com um dos membros da Força Suprema. Tem uma relação, e quem é? Tem uma relação extraordinária com todos eles. O Edson, o NGA, o Prodígio, o Don G e o Master têm uma relação de amizade extraordinária. Nunca ocorreu assim nada, mas num futuro, se calhar, sim. E teria muito gosto, né? Ok.
Muito bem, vamos voltar ao Facebook. Augusto Idu diz: muito boa tarde, Mano Agostinho Caiola e MCK, espero que estejam bem. Qual é o motivo do seu silêncio? Será que as barras acabaram? Ou apenas lutavas contra o governo do Manzé? Pois os grandes dizem que é na crise onde se cresce. Como é que você está a aproveitar esta crise para crescer? Bem, o meu primeiro álbum saiu em 2002, o segundo saiu em 2006, o terceiro saiu em 2011, o quarto 2018. Do terceiro para o quarto houve um interregno maior, né? A regra geral deu 5 anos. E demos um tempo maior porque os meus álbuns dependem exclusivamente de mim. Digo dependem do ponto de vista de criação, como ponto de vista de produção e divulgação. Eu nunca tive associado a uma grande editora. Eu nunca tive um patrocinador institucional ou um patrocinador empresarial. Então, tudo o que eu faço relativamente à minha música vai depender da minha agenda e a minha disponibilidade, tanto tempo como financeira, né? Porque não estou agregado a absolutamente ninguém. Eu sou o verdadeiro sentido de um artista independente, né? E então, eventualmente eu interrego no que ele está a se referir. O último álbum saiu em 2018. O próximo vai sair esse ano, estamos a lutar para fazer esse ano, mas de 2018 até aqui não acredito que tenha existido artista assim, independente, que tenha feito mais coisas que eu, ok? Porque em 2018 começamos a nossa campanha no mês de maio, onde encerramos o álbum Proibido Ouvir Isso. Fizemos um grande concerto no Cine Atlântico, MCK, Azagá e Valete. As pessoas estão lembradas porque nós passamos sempre aqui na Comercial Despertar. Imediatamente a seguir, no mês de junho, fiz uma listening session com mais de 500 pessoas no chat de Caxim, onde apresentei o álbum, fiz notas esclarecedoras de cada música, enfim, apresentamos os videoclipes e etc. Fizemos o lançamento do álbum numa semana seguinte, a 12 de agosto. Agora o álbum vai fazer agora 5 anos, né? No Cine Tivoli, casa completamente lotada, fizemos o concerto. Depois disso voltamos a estar no final do ano no Atlântico, casa cheia. Depois disso, 2018, entrei na estrada eu, o Luato Beirão e o DJ Pelé. Fizemos uma coisa extraordinária. Fizemos uma trilogia. Primeiro, 3 artistas. O Luato estava na altura com seu livro, né? A sair da cadeia com seu livro. O DJ Pelé estava com seu álbum Fortificando a Desobediência e eu estava com o álbum Valores. Os 3 giramos praticamente o país todo. Não conheço artistas independentes que tenham feito isso. Fomos a Cabinda, por exemplo, e era palestrar na universidade, vender os discos e os livros, fazer concerto. Fomos ao AMBO, fizemos exatamente igual. Fomos ao BF, fizemos exatamente igual. Fomos a Malange, fomos no Luena. Eu fui a Cabinda depois, novamente. Fui ao Cunene, fui ao Namib, fui até Caluquembe fazer concerto. Enfim, giramos praticamente o país todo. Muito bem. Tem muitos artistas independentes a fazerem isso. Ok. O MCK está a trabalhar, estimado ouvinte. 16 horas 43 minutos. Angola. No Facebook diz: boa tarde, Rádio Despertar Angola. Pergunta ao MCK qual foi a sua maior inspiração para compor a música História Trágica e Professora da Vida. Tanto uma quanto outra, a inspiração é a vida, né? Aquilo, tudo que o dia a dia produz é instrumento de inspiração. Professora da Vida é mais fácil, porque é uma música que eu estou a falar da minha mãe, praticamente uma música autobiográfica e da relação, da afetividade que eu tenho com a maior referência de vida que eu tenho, que é a minha mãe, a minha professora da vida, uma senhora que, independentemente de não saber ler nem escrever, me colocou os valores educacionais que eu transporto até hoje, né? Para fazer essa diferença entre instrução académica e educação. É muito importante fazer referência a isso, né? Professora da Vida é daqueles temas tipo que sai de forma natural, né? E quase todos nós somos filhos da mãe, né? Sim, olha, no Brasil tem uma coisa interessante. Não é obrigatório ter o nome do pai no bilhete ou nos documentos, mas todos têm um filho da mãe, então somos todos filhos da mãe, né? Sim, senhor, sim, senhor. Afonso Pimpão no Facebook, saudações a toda a Rádio Despertar. Pergunta ao MCK qual foi o maior ou o caso mais difícil que resolveu como profissional de advocacia. Eu comecei a ter casos, os primeiros casos foram os meus pessoais, né? Eu lembro que
Logo na fase inicial, acho que 2017, 2018, tive a interdição. Mas se defendeu? Não. A questão da advocacia é como tu te defendes, como tu te preparas, estás a perceber? Porque ninguém melhor que tu mesmo para te defender, né? Tu tens de saber quais são os teus direitos. Repara, por exemplo, uma figura que não é jurista, mas é dos maiores defensores de direitos, tanto pessoais como dos outros, é o Luato Beirão, o outro é o Rafael Marques. Nenhum nem outro são advogados, né? Mas tu vês a imposição do Luato Beirão com a sua câmera, nós chamamos o seu surtiã no peito, até a polícia fica com medo, né? Porque quando tu conheces os teus direitos, raramente alguém entra na esfera deles e abusa, né? Porque tu sabes quais são os teus direitos, sabes quais são as tuas obrigações. Então fazia referência à interdição ilegal que eu tive de viajar para o Brasil. Acho que foi o primeiro assim exercício e muito marcante, porque fiz com que uma instituição pública, o SME, indemnizasse pelo abuso cometido ou a violação do direito. Eu acho que isso é extraordinário. Raramente o Estado recua em Angola. Ok, o Cambundo Carrolo no Facebook diz, olha, pergunta ao MCK. Um abraço para ele desde já. Ok, muito bem. Pergunta ao MCK e sei que tem muita massa. Tem muita massa porque foi também noivo da filha de Valentim Amons, que já não faz parte do mundo dos vivos. MCK ganhou muito com esta relação ou nem por isso? Bem, se for massa física, eu acho que estou fixe, estou em forma. mas não, eu acho que é até ofensivo colocar questões dessa natureza, porque as relações afetivas não podem ser vistas sob o ponto de vista financeiro. Tive uma relação com a pessoa que ele fez referência, mas é uma coisa do passado. Hoje cada um de nós segue o seu caminho e deve existir respeito. Quando termina a relação afetiva, começa uma de respeito, né? E coisificar a mulher é das piores coisas que podem existir. Fundamentalmente numa fase que se proclama hoje o respeito pelas mulheres, o equilíbrio do gênero, o empoderamento da mulher. Fazer essa referência eu acho que é muito mal. Mas um abraço para ela. Ok, muito bem. Nelson Takasala Vemba diz, boa tarde, Rádio Despertar. Sou o Kialunda, agora sim, Kialunda Takasala, né? Vemba diz, Caiola, pergunta ao MCK pelo dinheiro, se ela aceitaria um convite do MPLA para participar numa atividade do mesmo partido. Mas no ponto de vista dele nunca houve convite. Eu tenho mais de 20 anos de estrada. Se nunca aconteceu é porque existem valores, existem princípios educacionais que não são negociáveis, né? Não, mas se o MPLA chegar agora, olha, MCK... E para ti achas que nunca chegou? Já chegou. Claro que já chegou, claramente. Não, mas para cantar, de forma liberal, canta o que quiseres. Existem princípios e valores que não são negociáveis, né? A minha música é precisamente contra o sistema do MPLA, exatamente. Então não consigo ver qualquer aproximação, né? Normalmente as pessoas juntam-se por convicções, né? Juntam-se por partilha de ideais e etc. Se eu não me revejo num projeto, tanto MPLA como isso podia se aplicar, por exemplo, imagina que um grupo de violadores de direito te convidassem, te oferecessem 1 milhão para cantar na festa privada deles, se um grupo de violadores de menores, enfim, de traficantes de influência, enfim, tudo se aplica. Eu acho que as pessoas têm que ter essa integridade, né, de ser parecido ao seu discurso. Rima honesto é discurso sincero, né? Ok. José César Palanga no Facebook diz, Mano Caiola, muito obrigado por me ajudar, não é? A moda de consciência ou forma de consciência. Mas não consigo perceber aqui a mensagem. Acho que ele quer dizer muito obrigado por me ajudar a mudar de consciência ou a forma de consciência. Mas a forma como ele escreve... às vezes é muito complicado. Nós temos que fazer a leitura corretiva dos nossos ouvintes, em muitos casos. Tu estás a fazer rádio, sabes como é que é. Eu sei como é que é. Mas para não dizer uma outra coisa, de preferência pular de mensagem. Né? Severina Imaculada pergunta o Icon MCK o que é que tem a dizer com esses nossos revolucionários da mídia e não fazem absolutamente nada. Bem, eu não sei o que é que ele refere-se concretamente com revolucionários da mídia, né? Tem estado a surgir, por acaso, muitos ativistas digitais, alguns de forma genuína, obviamente, mas outros que são meros ativistas de ocasião, né? Muitos tornaram-se assim porque perderam determinados privilégios que tinham no passado e hoje são críticos, mas outros de forma genuína. Eu não me parece ser interessante guerrear entre os ativistas, né?
porque ser cidadão ou exercício de cidadania é para ser feito de forma livre, né? Então não me parece tipo concorrência se surgem novas pessoas a lutarem por justiça, a defenderem direitos humanos, com maior participação cívica, com preocupações sociais relevantes. Eu acho que quem cresce com isso é o país, né? Nós temos que pensar que quanto mais cérebros pensarem de formas diferentes e concorrerem para o bem comum, Angola sai vencida, né? Acho que o partido da situação também devia pensar assim, né? Ideias diferentes para concorrerem para a construção do bem comum. Nós não podemos pensar em angolanos da UNITA, nem angolanos do MPLA, ou angolanos da sociedade civil, ou angolanos da FENELA. Temos que pensar em angolanos patrióticos, preocupados com o país, em construir um país melhor e diferente, independentemente da religião, da educação, orientação sexual ou opção partidária, né? Muito bem. Leonardo Chiteta, no Facebook. Boa tarde, Rádio Despertar. Pergunta ao MCK, como vê o comportamento do partido da situação com o anúncio da destituição do presidente João Lourenço? É muito alérgico à crítica. No meu ponto de vista, era um assunto para ser discutido de forma jurídica apenas, não era para fazer... É muito mau o exercício e uso abusivo que o MPLA tem tentado a fazer dos órgãos de Estado, né? Repara, a forma com que usa essa TPA, normalmente para fazer as defesas ou etc. Passou-se perto de um minuto daquilo que foi a conferência de imprensa da UNITA e o telejornal foi mais de meia hora da resposta, né? Quer dizer, então eu acho que é muito mau a forma agressiva que tem se violado a lei de imprensa em Angola, né? A forma com que tem se feito sem isenção, com enorme parcialidade, né? Ter esses meios de comunicação super partidarizados, para mim é muito ofensivo, porque quem nasce agora, por exemplo, com luzes das redes sociais, os rapazes que vão votar em 2027 sobretudo, que não têm memória da guerra, okay, que não têm memória histórica dos partidos que lutaram em busca da independência, os nacionalistas, muitas daquelas defesas que se faz são arcaicas e fora de tempo, né? Então tem que ter cuidado para ter esse grosso que é a maior parte da população angolana, né? Mais de 70% da nossa população tem menos de 25 anos de idade. E essas pessoas vão ao voto em 2027. Temos que preocupar com esse cérebro, né? E pensar que as pessoas não são meros instrumentos de voto, né? Que as pessoas hoje têm luzes, têm fontes alternativas para encontrar a verdade. E entrar por esse caminho não é saudável para o crescimento de um partido. Muito bem. Vamos aqui uma vez mais na nossa página, no Facebook, portanto, Rádio Despertar. Estamos a ter aqui muitas intervenções e de certeza que pegamos umas tantas, já fizemos menção, portanto, perguntámos ao MCK, mas ainda assim temos outras perguntas que precisam ser... Eu pensei que também tinhas aqui ouvintes a ligar em direto, não tens? Ok, não temos o perfil do programa não permite. Mais redes sociais, bom, que bom. Mais redes sociais. Mas olha, peguei no Facebook, no Agostinho Caiola, peguei também no Facebook da rádio, agora vou pegar via normal, no 935059404. Caiola, boa tarde. Pergunta ao MCK se nunca sofreu nenhuma agressão por parte do Estado, ou melhor, do partido da situação. E se nunca, portanto, deu-lhe vontade de deixar o país, conforme fez o Cláudio Win. Antônio Matos é meu nome. Agressão já várias, né? Começando pelo primeiro álbum que houve o atentado do mais humilde dos direitos, que é o direito à vida do Arsénio Sebastião Xeroque, né? Logo depois do lançamento do meu primeiro álbum, a novembro de 2003, foi morto um jovem lavador de carro pela UGP. Quer dizer, não tens agressão institucional maior que essa, né? Já fui várias vezes interpelado, ameaçado. Mas o jovem foi morto por que motivo? O Xeroque foi morto porque estava a ouvir a música Sei Lá Que é o Uaué, estava a ouvir a música Técnicas, Causas e Consequências. O Xeroque era um lavador de carro do embarcador do Mussulo. E enquanto lavava os carros ouvia música, né? Ele estava lá a ouvir a música técnica, as causas e consequências, e a cantarolar. Ele repetia as frases: temos mais armas que bonecas, menos universidade que discotecas, mais cantinas que bibliotecas. E a guarda presidencial pegou o Xeroque
em asta pública. O embarcador do Mossul é um centro de atração turística com muitos estrangeiros. O Xeroque foi espancado à vista pública, né, a céu aberto, mediante a presença de vários turistas, amarrado e asfixiado no mar. Né? Eu acho que não existe um atentado, uma agressão maior que essa. Fiz referência da interdição ilegal, por exemplo, da minha deslocação para o Brasil. Só acho o artista recordista em shows cancelados, né? Tive vendas impedidas também, vários concertos cancelados, várias vezes ameaçados de forma anônima e clara. Houve uma invasão, por exemplo, de memória que tive dos artistas convidados em 2014, o Azagaia, que Deus o tenha, e o Cabide brasileiro, que ficaram espantados porque o nosso camarim foi invadido por homens do cinza na altura, né? A ameaçar, a questionarem conteúdos e coisas e tal. MCK, tal como disse, e muito bem, portanto, o Xeroque morreu por culpa da sua música, portanto, esteve a acompanhar... Não, por culpa da minha música não, por culpa da ditadura, são coisas diferentes. Minha música não mata, não tem música assassina. Também. Não, foi a ditadura. Prontos, mas ainda assim, lamentamos a situação, né? E acredito que a família, neste exato momento, ainda pensa por este filho. Claramente. E o que é que está a fazer? Como advogado, já levou o caso a tribunal? O caso foi a tribunal, por acaso foi o escritório onde eu estou associado que defendeu a família do Xeroque. Mas, o Estado indemnizou a família? Não, claramente não. O caso foi arquivado, né? Eles disseram que não havia provas suficientes. É como vários outros casos, né, que aconteceram. O caso do Hidalberto Ganga também, né? O caso do... Existe boa parte das mortes. O caso do Fulupinga, por exemplo, tem para se justificar até hoje. Ok. Existem muitos temos aqui casos, o colega também, o Tchaco Sanga, né? Tchaco Sanga, enfim, foi jornalista da Rádio Despertar. Durante muito tempo, e infelizmente estamos a ter práticas muito parecidas atualmente, né? Tivemos agora num passado muito recente o Luther King preso sem justificação, e o Tanais, por exemplo. Essas arbitrariedades nessas detenções continuam, é uma prática que infelizmente tem que ser combatida. Muito bem, olha, estamos a chegar ao final, 16 horas 5, 7 minutos, é claro. MCK, está muito confortado, não é? Estou muito confortável. Não é assim, quando tu és um tipo transparente, tu quando comunicas com verdade, tu não tens medo de estar numa cadeira elétrica. Tá? Ok. Pô, já tivemos aqui muitos que pediram, olha, o tempo está a demorar, está atrasado. Não, me sinto à vontade. Se tiveres mais tempo, ofereço mais 5 minutos para justificar a falta da semana passada. Ok, sem problemas. Estou completamente à vontade. Boa tarde, Agostinho Caiola e ao MCK. Portanto, o MPLA e a UNITA, quem arrasta mais multidões a esta pergunta do nosso ouvinte? Mas é uma pergunta, né? Mas se nos baseamos... Nós não queremos aqui censurar. Claramente, se nos baseamos nos factos do último final de semana, claramente a UNITA está com maior popularidade, né? Ok. E se calhar a situação social também contribui muito para isso. Há muita insatisfação social, né? Não me parece só que venham ser militantes, também há muita simpatia, e tivemos isso em 2002, 2022 também, o voto útil, né? E eu fiz referência aqui, se considerarmos os resultados eleitorais, Luanda a UNITA está muito mais confortável, né? Ok. E na lei, não sei se não venceu mesmo as eleições gerais. Né? Por aquilo que viu, não, claramente. Qual seria o posicionamento do MPLA? Onde é que o MPLA estaria, tanto diferentemente da UNITA? Não, eu digo que está assim, repara, Luanda... Diferente da UNITA, onde é que estaria? Eu diria assim, Luanda é o epicentro de desenvolvimento do nosso país. Ou seja, é a capital da República. É o sítio mais desenvolvido. Podia ser, categoricamente, o sítio de maior satisfação, mas infelizmente não é. Então Luanda espelha o quê? A explosão demográfica de Luanda espelha que as pessoas estão insatisfeitas, né? Repara, por exemplo, centros como... que já representaram paraíso para muitas pessoas, como Quilambe, Sequel, o MPLA perdeu de forma grosseira, né? Então isso diz muito. Tanto as províncias de Cabinda, Zaire e Luanda, que na verdade são os verdadeiros pulmões da economia nacional. Imagina se isso fosse autarquias. A seu ver, o dinheiro todo estaria com a Gione. Sim. A seu ver, portanto, justifica o ganho do MPLA a nível das outras províncias também? A mim está a parecer que o MPLA está a se colocar numa situação, como eu fiz referência, não estão a acompanhar a dinâmica evolutiva
do novo grosso eleitorado que está a nascer agora. Né? O MPLA está a se tornar um país, está a se tornar um partido que num futuro muito recente só vai chamar a atenção dos sítios menos desenvolvidos da Angola. Os sítios onde há menos informação, onde há menos pessoas esclarecidas. Porque nesses sítios, na maior parte dos casos, as necessidades humanas falam mais alto do que as necessidades intelectuais, do que as necessidades reais, porque as pessoas não têm capacidade, por força dessa vulnerabilidade, não vão ter capacidade de ter uma escolha múltipla, entendes? Então, é um caminho muito mau que o MPLA está a fazer, está a seguir o caminho do atraso, da falta de comida, da vulnerabilidade, para caçar o voto. É a única forma mau, que justifica o ganho? Porque o voto seria de escolha livre. Justifica o ganho, não está a perceber? Justificar o ganho como? Do MPLA. Não, o ganho do MPLA, obviamente, tem muito a ver com a forma partidarizada que todas as instituições no país estão, né? Se olhares, por exemplo, tu não podes pensar em tempo de antena em Angola, né? Com a imprensa pública completamente partidarizada. Tu não podes pensar, não é igual a distribuição, é completamente desigual. Não há tratamento, não há igualdade de tratamento nos meios de imprensa. Tu tens como é que diria, tu tens um poder judicial partidarizado, que isso é muito grave, né? Já reparaste que nós temos praticamente um poder judicial castrense, entendes? Com uma crônica relação com casos de corrupção e um silêncio da mais alta figura do nosso país. Há uma razão de ser, obviamente, né? Tens uma CNE que não é independente, nem atua de forma patriótica, por exemplo. Enquanto as regras do jogo forem determinadas dessa forma, eu acho que há poucas hipóteses de se vencer via voto, minha opinião. Ok. Muito bem, agora sim vamos ter que colocar um ponto final. MCK, nós na verdade gostamos bastante da sua presença, não é cá? Embora a semana passada não foi possível, mas agora mais sim. Uma vez peço desculpas e de joelho. Não, sem problema, já não tem porquê, MCK. Está justificada a presença, não é? O MCK está aqui hoje, não falhou, tal como prometeu, e hoje ainda liguei para o MCK de manhã e penso que não atendeu a primeira chamada e eu fiquei assim, uau. Eu gravo o período da manhã, final de semana, todas as manhãs estou a gravar. Ok. Mas imediatamente a seguir falamos e te confirmei que estaria aqui e estou aqui. Eu não sei se é muito, mas queria pura e simplesmente agradecer pelo convite. Sim, todas as mensagens que os ouvintes colocaram, desde as provocações mais inquietantes. Eu acho que sim, os artistas não podem estar numa posição super confortável. Eu acho que tem que ter esses momentos que os fãs e não fãs, né? As pessoas que têm curiosidade sobre nós devem obviamente colocar, porque somos figuras públicas, as pessoas têm que fazer questionamentos sim dessa natureza, com respeito obviamente, com urbanidade, desde que não violam princípios de personalidade, né? de imagem, bom nome e reputação, mas é um exercício que eu acho fundamental no âmbito da transparência, no âmbito da responsabilidade social e no âmbito daquilo que deve ser como é que eu diria, a retribuição que os artistas têm, porque não existem figuras públicas sem consumidores, sem um público que nos acompanha atentamente. Mais do que isso, queria te pedir, queria te fazer um pedido, se possível, encerrarem a nossa entrevista com o tema Olá Reforma, não te irrites, que é um tema que eu fiz o ano passado. Já está aí preparado? Independentemente de ter feito o ano passado, eu acho que foi feita de forma profética, pois reflete tudo, mas tudo aquilo que estamos a viver hoje, nos nossos dias. Muito bem, muito bem. Antes mesmo de terminar, deixa só dizer que a Angozara é a nossa parceira, portanto, na comercialização de motorizadas, motociclos, digamos, não é? Sim, senhor. Para senhoras, para senhores, quer chegar em casa sem problemas, quer chegar ao trabalho sem problemas, a Angozara está aí para o servir. Daqui a pouco eu vou lançar o contacto telefónico para quem quiser adquirir a sua motorizada, porque está baratinha. A motorizada está... Eu tenho que anotar para passar no Saúl o contacto das motorizadas. Sim. Na verdade estão muito baratas. É uma forma de sobrevivência hoje, sabes? Colocar motos na via, né? Quer dizer, é verdade. Angola... ou Luanda fundamentalmente, mas Angola do modo geral passou a ser um laboratório de sobrevivência.
Sim, de certeza. Passou a ser um laboratório de sobrevivência onde as pessoas são cada vez mais criativas em Ok. em inventar formas honestas, do meu ponto de vista, de continuarem vivas. Infelizmente, temos instituições que, em vez de apoiar, combatem. Né? Combatem. Em vez de combaterem a Pois, pobreza, combatem pois. os pobres. Estás a Ok. ver? Esse é um caminho muito mau. É um caminho problema, muito é um mau. problema sério, né? E a Angozara veio. E o mais importante na Angozara, neste exato momento, é que eles não subiram o preço. Conseguiram manter, independentemente desse câmbio flutuante, que só Sim. flutua para cima. Eles mantiveram o preço, Boa. continuam com os mesmos preços. Há motorizadas até de 450 mil kwanzas, motorizadas de 500 mil kwanzas de grande. Depois tens que passar de esse grande contacto. Se qualidade. calhar, O mete contacto umas, está aqui. se calhar mete umas duas na via. Ok, é melhor. MCK, é melhor. Sei que o MCK é o homem de negócio. Está sempre, olha, vê uma oportunidade aí, então inspira-te no MCK, é bem melhor. 930 16 04 14. 930 16 04 14. Se quiser adquirir a sua motorizada agora mesmo com a Angozara, é claro, pode lá ir buscar. Está no quilómetro 30. 930 16 04 14. MCK, é um prazer tê-lo aqui uma vez mais. Na verdade, e estamos a ver aqui, portanto, há muita gente a acompanhar a Rádio Despertar por intermédio da nossa página no Facebook, Rádio Despertar. E o Mauro Igor Chegado, que completou a idade, aí infelizmente não conseguimos ler a mensagem do Mauro Igor Chegado, mas ele mandou-me esta mensagem, portanto, uma outra mensagem, que quando eu estivesse a entrevistar o MCK, que fizesse menção dele, que é um grande apreciador do MCK, e ela escreveu aqui: olá Agostinho Caiola, pergunta ao papá de Arabi Exatamente. qual é o nível acadêmico e, se não fosse angolano, qual seria o país que ele gostaria de nascer. Portanto, o MCK já é licenciado. Se eu não fosse angolano, ia crescer angolano, sabes? Iria Não, porque crescer eu com uma acho que, mente assim, angolana. Existem países evoluídos do ponto de vista econômico, social, político, mas todavia Angola é um país que eu amo porque tem muitos desafios. Acho que é um país muito virgem, estás a ver? Então dá muito gosto ser um participativo na transformação desse país, né? Eu posso morrer hoje, eu terei a garantia que os meus filhos vão ser herdeiros de valores, ok? Os meus filhos poderão dizer de bom som que o meu pai contribuiu ativamente para a transformação desse país, ok? E pouca gente, poucos jovens da minha faixa etária podem se dar esse luxo de dizer isso que eu estou a dizer aqui. MCK, para terminar mesmo, como é que está a família do Azagaia? Bem, eu tenho estado a falar com o irmão, que é o Welder. Parece que está bem. Na fase do aniversário, a 6 de maio, via a esposa e as filhas a celebrarem, né, um momento que foi assim super interessante. Isso também está nas redes sociais. Ele deixa 3 órfãos, no caso, 2 meninas em Moçambique e um rapaz cá em Angola. Estamos a lutar nesse preciso momento para fazer um álbum para ser lançado assim de homenagem ao Azagaia, e é um tema muito interessante que está a ser feito nessa altura, que é o Azagaia, Hélio Batalha de Cabo Verde, Gabriel Pensador do Brasil, Valete de Portugal e MCK de Angola. Então brevemente vai ter um disco do Azagaia que está a família a fazer. Ok, muito bem. Agora sim, MCK, vamos ter que colocar mesmo um ponto final. Gosta de ler, né, MCK? Curto bem. Sem Eu sou problemas. amigo de livros, eu não sou tipo Hugo Mix, que não gosta de ler. O último livro que leu, qual foi? Olha, eu estou nesse preciso momento, voltei a ler um livro que eu gosto muito, que é 80 Homens para Mudar o Mundo, ok? É dos meus livros favoritos, e sempre que me encontro assim numa situação de tensão emocional, de dúvida, de incertezas, é dos livros que eu procuro revisitar. 80 Homens para Mudar o Mundo. 80 Homens para Mudar o Mundo. MCK, muito obrigado uma vez Eu mais é que por cá agradeço. estar. Mais uma vez fazer aqui um apelo. Procurem as nossas páginas. A nossa página, a nossa conta do YouTube é Canal da Diferencial. Brevemente vai estar aí o disco Sementes. Daqui a pouco vamos estar a lançar os singles. Então aproveitem subscrever agora, Canal da Diferencial. Eu estou no Instagram como MCK Troz e no Facebook como MCK. Vamos juntos 2023. Opa, que bom. Estimados ouvintes, nós vamos ter que colocar um ponto final. Esteve do outro lado o Gelson Capé, Florentina, é verdade, todos na assistência técnica e seleção musical, não é? O João Caçula também, eu sou Agostinho Caiola uma vez mais. Horácio dos Reis esteve na coordenação. Fiquem bem, boa continuação. Vamos ficar com a música intitulada
não é? Qual é a música? MCK. Ok, Olá Reforma Não Te Rites é a música que nos vai levar ao final desta edição referente ao dia 6 de agosto do ano 2023. Boa tarde.